turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina. Eu espero que, na medida que vocês forem assistindo o vídeo, façam as anotações de vocês, daquilo que não ficou claro, as dúvidas que surgiu a partir do conteúdo, tá certo? Então, vamos lá para mais uma aula da nossa disciplina. Lembrando também que as dúvidas e a curiosidade é que move a ciência. E outro ponto para a gente destacar é que a gente vai ter nos nossos encontros os momentos para partilhar as dúvidas e o que consegue compreender a respeito de cada conteúdo, tá bom? Então, vamos lá? Olá, turma do 9º ano, tudo bem com vocês? Vamos dando sequência ao nosso conteúdo, o capítulo que a gente iniciou a semana passada, que tem pelo título O Nosso Lugar no Espaço. Então, a gente vai aprender alguns pontos ainda relacionados ao universo, né? Aos corpos celestes, aos astros. E, antes de mais nada, a gente tem que ressaltar e lembrar que as dúvidas, a curiosidade nossa é que move a ciência. Então, anote as dúvidas, curiosidade de vocês, para que a gente possa partilhar e aprender junto, tá certo? Então, a gente vai iniciar falando sobre o surgimento do sistema solar. Então, a gente vai verificar que a partir dessa análise de como o sistema solar ele foi formado, a gente compreende porque os planetas eles são divididos em planetas rochosos e gasosos, assim como também consegue compreender a explicação para os movimentos de translação e rotação em torno do Sol realizado por os planetas. E estima-se que o processo de formação do sistema solar ele tem iniciado há cerca de 5 bilhões de anos atrás. E algumas das hipóteses mais aceitas é essa que está sendo apresentada aí na tela do celular ou do computador de vocês e que vocês também podem estar observando no livro de vocês na página 205. Então, como a gente está falando do início de tudo, a gente tem que lembrar do Big Bang, né? O Big Bang que traz a teoria de que existia no universo, no espaço, uma grande concentração de uma massa e que por algum fator essa massa explodiu. E quando ela explodiu, teria formado primeiramente o Sol. Então, o Sol vem de um processo em que a gente tem a nebulosa de gás, em uma nebulosa de gás e poeira em rotação, sob a ação de força da gravidade, as partículas se aglomeraram, formando uma estrela, o Sol. Ao redor do Sol, matéria em altíssimas temperaturas foi se aglomerando aos poucos. Conforme esses materiais se resfriavam, iniciava-se a formação dos planetas e demais astros do sistema solar. Então, o Sol se formou e ele, ao seu redor, foi se concentrando materiais em altas temperaturas que passou pelo processo de resfriamento, formando os planetas como os demais astros que estão presentes no sistema solar. E a ação da força da gravidade do Sol mantém esses corpos celestes como um conjunto harmonioso, girando ao seu redor. Então, a gravidade que o Sol exerce sobre esses corpos celestes faz com que eles se mantenham ali, girando em sua volta, fazendo um movimento de translação. Alguns planetas se resfriavam, foram se resfriando o suficiente para apresentar superfície sólida. Um deles é onde a gente vive, que é a Terra. Então, a gente tem os planetas que, no processo de resfriamento, foi adquirindo essa superfície, que é a superfície sólida, que permite que a gente consiga caminhar sobre ela. Diferente de outros planetas que não vai ter essa superfície, né, que são os planetas gasosos. Então, a gente tem aí uma visão, uma ideia de como surgiu o nosso sistema solar. E a gente vai observar também os astros menores que estão presentes dentro do sistema
solar. A gente viu os planetas e o Sol, mas além deles, a gente também tem outros astros que são chamados de satélites. Então, além do Sol e a Lua, que são astros que compõem o sistema solar, a gente também tem outros astros que são observados ao olho nu durante o céu noturno, ou seja, o céu durante a noite. E a Lua é o único satélite natural que podemos observar sem auxílio de lunetas e telescópios. Os satélites naturais são astros menores que vão estar girando em torno dos planetas graças à força gravitacional. Da mesma forma que a Terra gira em torno do Sol, a Lua ela vai estar girando em torno da Terra. Entre os planetas do Sistema Solar, apenas Mercúrio e Vênus não possuem satélites naturais. Além da Lua, é possível observar diretamente os satélites artificiais e até a Estação Espacial Internacional, que também está próxima à Terra. E aí, quando a gente fala nos termos olho nu, é que a gente consegue enxergar sem a ajuda de algum equipamento, por exemplo, do telescópio ou da luneta. E os satélites artificiais não são aqueles produzidos pela natureza, claro, são equipamentos que foram lançados no espaço para verificar, né, algumas questões relacionadas ao próprio universo, fazer comunicação, monitoramento, tem vários fins e eles ficam orbitando em torno da Terra. A gente tem os cometas, que além dos planetas, a gente vai ter outros astros observáveis que orbitam o Sol, e entre eles está os cometas, conhecidos por terem cauda. Eles são astros formados por rocha, gelo e poeira e têm dimensões diferentes. Seus percursos em torno do Sol são muito diferentes dos realizados pelos planetas, como é possível ver aí na imagem. A gente tem um cometa denominado Halley, que passou próximo à Terra, e ele passa próximo à Terra a cada 75 anos, e sua última aparição foi no ano de 1986. E aí, será que vocês vão conseguir ver a aparição dele daqui a 75 anos? Né? Contando aí a partir de 1986. E que ano vai ter a nova aparição? Vocês depois aí podem fazer essa conta. A gente também tem os planetas anões e asteroides. Então, além dos cometas, planetas, os satélites naturais e artificiais que vão estar presentes no sistema solar, a gente também tem os planetas anões e asteroides. Então, nosso sistema solar ele está repleto de astros menores que os planetas orbitando o Sol. E entre eles estão os asteroides e os planetas anões. E os asteroides são rochas de formato irregular, menor que os planetas anões. A maioria dos asteroides orbitam em uma região entre Marte e Júpiter, conhecida como cinturão dos asteroides, mas há muitos outros circulando pelo sistema solar em órbitas semelhantes à dos cometas. E no cinturão de asteroides existe um planeta anão chamado Ceres. Mas por que ele é um planeta anão? É que por ser considerado um planeta, é necessário para ser considerado um planeta, né? É necessário ser esférico e ser um astro maior, com maior massa de sua órbita. Em outras palavras, Ceres, para ser classificado como planeta, ele deveria ter mais massa do que os asteroides, do que todos os asteroides juntos. E por esse motivo que Plutão ele se tornou planeta anão, né? Como vocês sabem, Plutão ele já esteve como planeta, né, do sistema solar, mas ele foi excluído por conta da quantidade de massa,
né, que ele não possui para ser assim classificado como planeta. E os planetas anões, asteroides do cinturão, são pequenos e não conseguimos observá-los da Terra. Por outro lado, os asteroides que estão fora do cinturão podem se aproximar do nosso planeta e ser vistos. Existe ainda o risco de asteroide colidir com a Terra, por isso existe um monitoramento de forma constante dos asteroides que podem vir se aproximar do nosso planeta, que em alguns casos sondas espaciais são enviadas para monitorar o astro de perto. E quando eles passam próximo ao nosso planeta, eles podem ser vistos a olho nu. Foi o caso do asteroide Vesta, um dos maiores asteroides do Sistema Solar, com 525 quilômetros de diâmetro. Ele se aproximou da Terra no ano de 2018. E aí a gente tem a diferença, né, de meteoroides, meteoros e meteoritos. Então, existe ainda astros menores que asteroides e os planetas anões, que são chamados aí de meteoroides. Os meteoroides, gente, são fragmentos de rochas ou metais, rochas ou de metais, no caso, como ferro e níquel, que se formam de cometas e asteroides. Então, os meteoroides, eles são formados a partir de cometas e asteroides, e eles são rochosos, como também apresentam metais como ferro ou níquel. Não sei se vocês já ouviram falar em estrela cadente ou em chuva de meteoros. A gente vai ver aí a relação desse termo estrela cadente com essa parte que a gente está falando de meteoroides, meteoros e meteoritos. Por questão de serem muito pequenos, os meteoroides eles não trazem preocupação quando vêm em direção ao nosso planeta, como acontece com os asteroides. Porque geralmente eles acabam se fragmentando, se desintegrando antes mesmo de atingir a atmosfera. Que é como quando a gente olha e fala que viu uma estrela cadente, tá? Então, na verdade, a estrela cadente é um meteoroide que veio em direção à atmosfera, né? Atingiu a atmosfera e dá aquele efeito que a gente chama de estrela cadente, como estivesse caindo, né? E aí, nessa situação, quando a gente tem um meteoroide que ele atinge a atmosfera, a gente chama de meteoro. Então, por exemplo, se um meteoroide, agora saiu a palavra, gente, quando ele vem em direção ao nosso planeta e ele atinge a atmosfera, e isso pode acontecer de vários meteoroides vir em direção, chama um evento que a gente chama de chuva de meteoros, né? Porque a gente vai conseguir visualizar vários, vamos dizer, estrelas cadentes, atingindo a nossa atmosfera, que vai ser aí chamada de meteoro. Então, quando chega a atingir a atmosfera, meteoro, tá? Quando algum meteoroide consegue chegar à superfície da Terra, ele vai ser chamado de meteorito. Então, a gente vai percebendo que é o mesmo objeto, sendo que tem nomes diferentes de acordo com a sua localização. O meteoroide está no espaço. A partir do momento que o meteoroide ele chega próximo à atmosfera, ele atravessa a atmosfera, ele vai ser chamado de meteoro. O meteoroide, quando ele atinge a superfície terrestre, ele já vai ser chamado de meteorito. E houve a ocorrência de um meteorito chegar aqui, atingir, né, as terras do Brasil, que foi no caso do meteoro de Bendegó, que hoje ele faz parte do acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro, mas que mesmo tendo um incêndio, né, no Rio de Janeiro
em 2018, mesmo com a ocorrência desse incêndio, o meteorito, né, ele não foi danificado, ele não sofreu danos por conta dele ser composto por ferro e níquel. E observando além do sistema solar. O que isso quer dizer? Primeiro, será que a gente conseguiria ver a olho nu outros corpos celestes, outros astros, além do sistema solar? O que é que vocês acham? Como vimos o Sol, é a nossa estrela, mas ele é igual às demais estrelas que vemos no céu. Qual a diferença? Qual seria a diferença do Sol para as outras estrelas? Ao observar o céu à noite, muitas vezes chamamos genericamente os pontos brilhantes de estrelas, mesmo podendo ser planetas, cometas ou outros astros. Mas o céu realmente está repleto de estrelas. Enquanto os planetas, satélites naturais e outros astros do sistema solar não têm luz própria, todas as estrelas emitem luz. Mas por que o Sol e as demais estrelas parecem tão diferentes? O motivo que a gente vai ver aí está na questão do distanciamento, né, da distância do Sol com relação à Terra. Né, para a gente, o Sol está mais próximo do que as outras estrelas, e isso faz com que a gente veja o Sol de forma diferente. E assim, gente, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto. A gente vai, com certeza, partilhar mais informações, pesquisar, aprimorar essas informações trazidas do livro de vocês, para que assim a gente possa aprender e partilhar também esse conhecimento em nossos encontros. Então, façam a atividade proposta para hoje, se cuidem e, caso de dúvidas, eu estou disponível para esclarecer e também aprender com vocês.